participantes do fórum e agradeço aos organizadores o convite. As referências à crescente turbulência, desordem e incerteza prevalecentes no mundo tornaram-se um lugar comum nos dias que correm. Por exemplo, um relatório recente do Deutsche Bank, com a sugestiva designação à Era da Desordem, vem juntar-se à percepção sobre o estado do mundo praticamente consensual no seio de governos nacionais, instituições internacionais e centros analíticos. O cenário traçado é de turbulência generalizada no mundo no decorrer da década atual. Dois aspectos interligados sobressaem: o fim da chamada segunda globalização e o ascenso da confrontação estratégica dos EUA com a China, por muitos já apelidada de Nova Guerra Fria. A questão, contudo, não está no diagnóstico da desordem ao nível fenomenológico e na previsão das suas múltiplas consequências sociais, mas na abordagem das raízes da desordem e na fixação das principais contradições que a alimentam no plano mundial. É claro que a emergência do quadro pandémico não ajuda a dissipar as nuvens do horizonte. Pelo contrário, embora se deva sublinhar que a desaceleração económica no centro do sistema dominante no mundo e a espiral de aprofundamento da crise estrutural do capitalismo são anteriores à disseminação do coronavírus, por muito que se tente aproveitar a boleia da pandemia para explicar o caos e crise mundiais e até intensificar as políticas de hegemonia e exploração. É precisamente no pano de fundo do processo de crise estrutural capitalista que a incidência da Covid-19 vem fustigar ainda mais a economia mundial, precipitar uma nova recessão e agudizar as contradições e desequilíbrios que perpassam o sistema. Todas as previsões das instituições económicas internacionais coincidem na avaliação de que o nível da atual recessão só é comparável aos tempos da Grande Depressão dos anos 30, superando a crise mundial mais recente de 2007-2009, resultante da explosão da bolha imobiliária subprime nos Estados Unidos. Previsivelmente, os EUA e todas as maiores economias do globo finalizarão 2020 com uma contração assinalável do produto, com uma notável exceção: a China, única grande economia a não recuar para terreno negativo, apesar da quebra recorde dos últimos 40 anos do PIB, registada no primeiro trimestre, e da intensificação da guerra comercial e tecnológica, e da ofensiva geral que procura também alinhar contra Pequim a UE, Japão, Austrália e Índia, impulsionada pela administração Trump. As últimas previsões apontam para um crescimento do PIB chinês de cerca de 2%, o que no quadro atual não deixa de ser notável. Mundialmente ainda se está para ver o real impacto da presente recessão no curso magistral da crise capitalista, com um custo estimado pela UNCTAD de 6 bilhões de dólares de destruição do produto mundial e a eliminação no mínimo de 100 milhões de empregos. Reforça-se a previsão de que será na década em curso que a China superará os EUA em termos de PIB nominal. A ascensão económica do país governado pelo Partido Comunista da China é indubitavelmente o marco transcendente no seio do sintomático fim da segunda globalização, a caludo do relatório do Banco Alemão. Que estranho tempo! Os EUA, que sempre foram o país que retirou o principal proveito da dinâmica da globalização, montada como uma engrenagem de concentração, centralização e extração da mais-valia no plano global, surge agora com a administração Trump a decretar o seu virtual fim, tentando promover a desacoplação tecnológica com a China e desalojar a segunda economia mundial do centro nevrálgico das cadeias industriais e de valor globais. Ou tentando minar e paralisar o papel da OMC, cujas regras liberalizantes foram escritas pelos interesses dominantes da tríade EUA, Japão, UE. Dinâmicas que mostram que o sistema mundial se encontra no limiar de fraturas qualitativas. Tem lugar um processo de profunda rearrumação de forças, em cujo centro se encontra a ascensão económica e influência mundial da China. Não obstante todo o leque de tensões internas que acossam o antigo Império do Meio e o quadro existente de interdependência assimétrica da China com o mundo capitalista.
Sublinhe-se que a recessão em curso penetrou no motor do sistema capitalista mundial como faca em manteiga. Há cálculos que mostram que a economia norte-americana atravessava antes da pandemia o mais longo período de quebra da taxa de lucro desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Desde o início do ano, o número de pequenos negócios recuou quase 25%. Dezenas de milhões de trabalhadores nos EUA caíram no desemprego. O endividamento público e privado continuou a subir astronomicamente. O balanço da Reserva Federal engordou mais 3 bilhões de dólares por via da compra de ativos. A máquina de injeção de liquidez trabalha a todo vapor, mas os cabeças da Reserva Federal temem que a política monetária não seja suficiente para retirar a economia dos EUA do buraco profundo, fazendo pairar o espectro da desvalorização acentuada da moeda dominante na arquitetura financeira internacional. Nas bolsas, apesar da instabilidade e quedas abruptas, tem reinado um verdadeiro festim em tempos de peste, com os índices de Wall Street em estado de quase euforia em grande parte do ano. A cada novo estímulo financeiro para manter a economia à tona de água, os índices bolsistas respondem com novos picos de valorização. Só de abril a junho, a capitalização das 7 grandes tecnológicas norte-americanas disparou para o dobro, ultrapassando os 8 bilhões de dólares, mais do que o PIB do Japão, a terceira economia mundial. Mas poderá, contudo, o aumento dos lucros do grupo restrito das grandes tecnológicas dos EUA reverter a tendência geral de degradação da taxa de lucro que ao longo de décadas se tem aprofundado? Em última instância, aqui reside a raiz de instabilidade e ameaças mundiais, da confrontação estratégica com a China, a nova corrida aos armamentos e ameaças à paz mundial, até à emergência do neofascismo. Neste contexto, é inevitável olhar em particular o estado de crise geral existente nos EUA. Uma crise, antes de mais, radicada na vertente económica, expressa na arrastada estagnação da maior economia mundial. Não cabe aqui uma descrição pormenorizada desta crise que condiciona o estado geral de agravamento da situação mundial. Apenas uma referência a alguns dos traços mais salientes. A crescente proeminência do capital financeiro e do caráter usurário dos EUA na engrenagem da economia mundial, valendo-se do papel dominante do dólar e do hard power do Pentágono, é apenas a outra face do processo de estagnação imperialista que avança inexoravelmente no coração do sistema. Os EUA são cada vez mais uma economia parasitária. Sim, a financeirização permite continuar a cavar a via de concentração e centralização de capitais na era neoliberal do capitalismo, a capacitar o músculo e a expansão dos monopólios financeiros e a espiral de sobreacumulação, mas é incapaz de estancar a degradação do investimento na esfera produtiva e a dinâmica de desindustrialização que prossegue há décadas nos Estados Unidos, ou corrigir o fosso do desenvolvimento desigual projetado à escala planetária. Como é também incapaz de impedir novos crashes bolsistas e financeiros e as suas devastadoras consequências sociais e políticas na grande metrópole do capitalismo. Uma crise económica que se traduz pela crescente irracionalidade do sistema, visível nas esferas política, ideológica, social e na vertente ecológica. Trump e a extrema radicalização da direita norte-americana são a expressão política concentrada desta crise no coração capitalista. A resposta à crise dos setores mais reacionários e aventureiristas do grande capital. A dinâmica de fascização é anterior a Trump, mas ascende a um novo patamar com o atual poder da Casa Branca. Mesmo que no imediato não se cumpram os cenários mais pessimistas que apontam para a irrupção de uma guerra civil nos EUA, no rescaldo das eleições de 3 de novembro, os ingredientes desta grande confrontação não desaparecerão, seja qual for o resultado da votação. Os níveis críticos de concentração da riqueza, de polarização e desigualdade social na maior economia mundial, comparável hoje aos níveis da Grande Depressão, remetem para a agudização da contradição fundamental e inescapável entre capital e trabalho,
entre o caráter social da produção da riqueza e a sua apropriação privada. A contradição entre a privatização e socialização dos meios de produção é incontornável. Duas notas finais neste brevíssimo esquiço. A real ameaça fascista e o incremento das políticas reacionárias e do obscurantismo social decorrem, como a história ensina, do abismo da crise capitalista. São indissociáveis do aprofundamento dos fatores de entropia sistémica e reflexo de grandes constrangimentos colocados à manutenção e reprodução do sistema dominante assente na grande propriedade privada. O que coloca em relevo a questão da dimensão de classe, obscurecida e ocultada pela comunicação social e ideologia dominantes. O discurso oficial prefere agitar a ameaça dos nacionalismos e populismos do que fixar as coordenadas da luta de classes contemporânea e a caracterização, nos seus traços essenciais, da ameaça neofascismo da extrema-direita. Ao mesmo tempo, o conflito racial, por muito que se exalte as suas especificidades próprias e o seu potencial explosivo, que indubitavelmente têm lugar, não é o elemento de fundo determinante da crise política e social nos EUA. Este é, antes de mais, um conflito social, e não é possível apartar a sua dimensão de classe. A apologia do racismo foi sempre um instrumento de opressão ao serviço das classes dominantes, um fator de divisão das classes subalternas. Na América e outros centros do capitalismo contemporâneo, a instrumentalização do racismo e da divisão entre brancos e pretos, nativos e imigrantes, continua a funcionar como um poderoso instrumento de compressão dos custos usurários do trabalho e elemento impulsionador da precariedade laboral, de intensificação das taxas de exploração laboral. A lógica da exploração da mão de obra imigrante dentro de portas é a mesma que preside à deslocalização da capacidade produtiva fora de portas e exploração da mão de obra mais barata. É do interesse das classes dominantes enquadrar o complexo conflito social criado sob o prisma exclusivo ou dominante da conflitualidade racial. Eis o rosto sem máscara da crise nos EUA, a superpotência em declínio, cujas versões das doutrinas de segurança e defesa nacional elegem hoje a Rússia e a China como adversários estratégicos. Os objetivos são claros. Prosseguir nas novas condições a anterior estratégia de evolução pacífica, visando a submissão da China e a subversão da construção socialista, e levar até a termo final o trabalho de desagregação que resultou há 30 anos no colapso da URSS. Mas é tudo menos certo, porém, que os EUA consigam desta feita atingir os seus objetivos. Obrigado.